Como provar para um ateu que Deus existe? Você já parou para pensar nesse aspecto? Eu preparei aqui no meu caderninho um estudo que nós vamos começar hoje. Nós vamos ver alguns argumentos que nós podemos usar para um ateu, para ele entender, para a gente provar para ele que Deus existe. Primeiro, vamos definir quem é o ateu. O ateu é aquele que não crê na existência de uma divindade. Olha só que importante essa informação. Não é que ele não crê no nosso Deus apenas. Não, ele não crê em nenhuma divindade. Ele é um materialista. A gente tem que entender essa questão. Ele sendo um materialista, ele não confia em Deus, ele não aceita Deus, ele acha que nós somos simples animais que somos, entre aspas, combustão espontânea. Entendeu? Então, esse é o ponto principal. É isso que a gente vai tratar. Sabe, Schaeffer falou uma vez que quando nós vamos pregar Jesus para alguém, nós precisamos do quê? Nós precisamos de uma pré-evangelização. Hoje, o que é chamado de evangelização, é a gente ir pregar o evangelho para alguém, é uma ideia não muito correta. Por que eu digo isso? Porque isso não é evangelização. Evangelização é nós ensinarmos o evangelho. Isso é quando nós levamos Cristo, nós procuramos trazer a pessoa para Cristo, trazer a pessoa para aprender o Evangelho. Nós vamos falar de Jesus, o Espírito Santo vai trabalhar no coração da pessoa, tirar as escamas como tirou dos nossos olhos para que a pessoa responda ao chamado do Evangelho. O Evangelho está chamando, aí nós vamos ensinar o Evangelho para essa pessoa. Schaeffer alegava que isso era um pré-evangelismo, onde nós deveríamos ensinar algumas coisas para essa pessoa. Que é o quê? Em primeiro lugar, ensinar que Deus existe. Esse é o ponto. Isso é uma tarefa, inclusive da apologética, porque o ateu ele vai chegar para você e vai falar, não existe um Deus. Deus não existe. Como você vai chegar para esse homem, para um ateu, e provar para ele que Deus existe? Eu vou mostrar na Bíblia. Para ele, a Bíblia é um livro idealizado por homens que têm o mesmo peso que outras publicações filosóficas. Como você vai fazer isso? Através de uma correta apologética. O que é apologética? Apologética não é ficar indo para a internet e ficar batendo boca com membro de seita. Não é ficar batendo boca com testemunha de Jeová, não é ficar batendo boca com católico. Isso não é apologética. Isso muitas vezes é uma forma do ser humano de alimentar o próprio ego. Coisa importante da gente entender. Então isso não é apologética. Apologética é você ensinar as doutrinas e muitas vezes trazer essa pessoa corretamente para que ela possa receber o evangelho, para que ela possa receber a palavra de Deus. Tá entendendo? Isso nós ensinamos em detalhes da formação completa em teologia, aqui no nosso seminário do Nascido de Novo. Porque aqui a gente segue o que está na Bíblia. Aqui a gente não negocia princípio bíblico de maneira alguma. Aqui é o que a Bíblia fala, que a nossa razão de fé e prática, nossa regra de fé e prática é a Escritura. Mas para ensinar a Escritura, nós precisamos usar das ferramentas corretas. Então, esse é um ponto importante. Então, primeiro, a gente pode usar de alguns argumentos. O primeiro argumento que a gente vai usar é o quê? O argumento ontológico, que é o quê? É o argumento do ser de Deus. Nós temos o argumento cosmológico, nós temos o argumento moral, mas em primeiro que nós devemos abordar é o argumento ontológico. O que quer dizer ontos? A palavra grega ontos. O ser. O ser. Então é o argumento do próprio ser de Deus. O Salmos 19 explica claramente que a criação aponta para o seu Criador. E não vai ser diferente nesse método. É muito interessante. Porque o método ontológico, simplificando o que o método ontológico faz, é o quê? Que a gente não pode pensar em algo maior que Deus, tá bom? E se a gente pensa em algo que seja tão grande, tão poderoso, um Deus que está em todo lugar, que pode todas as coisas, que sabe todas as coisas, que não necessita de nada para viver, é autossuficiente, é o máximo da perfeição, então esse Deus existe. Porque se nós não conseguimos pensar em nada maior, mais perfeito, mais suficiente, autossuficiente, não tem como esse Deus não existir, como esse ser não existir. E esse método apresenta uma forma de que no ato de negar, a pessoa prova que Deus existe. Olha só, é o quê? A criação apontando para o seu Criador, que está lá nos versos de 1 a 6 do Salmo 19. Então, como isso se dá? Primeiro, a pessoa pensa no ser que ela quer negar.
esse Deus todo-poderoso, esse Deus grandioso, esse Deus autossuficiente. Aí ele nega esse ser que ele idealizou, que ele pensou. Lembrando, esse método aqui é para admitir a existência de Deus. Não explica quem é Deus e o que Deus quer. Para isso nós precisamos do Evangelho, da Bíblia, da revelação especial. Então ele nega o ser pensado. Nesse caminho que nega o ser, essa pessoa acaba afirmando que esse ser existe. Por quê? Porque o ser maior é aquele que existe tanto no pensamento quanto na realidade. Se você pensa num ser tão autossuficiente, tão grandioso, tão poderoso, tão maravilhoso, autossuficiente, que não precisa de nada para viver, então você vai pensar num ser que exista. Ou ele não é tão poderoso assim. Então ele vive tanto no pensamento quanto na realidade. Quando a pessoa, o ateu, nega a existência desse ser maior, ele compreende a afirmação que nos fala que não podemos pensar em nada maior que Deus. Ao pensar nesse ser maior e tentar negar que esse ser existe, automaticamente ele afirma a existência desse Deus. Simplesmente porque um ser maior é aquele que existe tanto no pensamento quanto na realidade, tá bem? Então esse é o argumento ontológico. Nós temos o cosmológico, nós temos o argumento moral. Nós vamos ver alguns argumentos aqui, fique sossegado. Mas esse é o ponto principal. No ato de tentar negar aquele ser todo-poderoso, aquele ser suficiente, aquele ser soberano, ele mesmo se contraria, porque ele afirma a existência desse Deus. Então esse é o método ontológico, que é o primeiro tijolinho colocado na base dele para você levar essa pessoa até o Evangelho, tá bem? Quer aprender mais a fundo? Quer ter um treinamento para não cair mais na conversa de quem está aí fora? Você quer ter um treinamento realmente da palavra de Deus, escravo à Escritura, para evangelizar, para ganhar almas para Jesus, para trazer essas pessoas ao Evangelho, para alcançar os eleitos? Link está aqui na descrição, ou você encontra no Linktree aqui da tela, tá bom? Você encontra o link para o Seminário Teológico Nascido de Novo. Venha estudar com a gente. Te espero lá. E até o próximo. Até o nosso próximo estudo.